Olá, profs! Sejam muito bem-vindos ao Prof Academy. Aqui eu ajudo você, professor, a aprimorar o seu trabalho. Eu sou o Felipe e hoje eu vou te contar um segredo da escola pública que pouca gente conhece. O segredo que te permite transformar a tua paixão em prática educativa, deixando o teu trabalho muito mais leve, mais gratificante e as tuas aulas mais instigantes para os teus alunos. Fica até o final porque o que eu vou falar aqui tem o potencial de transformar totalmente o teu trabalho. Imagina só conseguir trabalhar com aquilo que tu gosta, explorando teus hobbies durante as aulas, usando eles para inspirar os teus alunos e para passar ensinamentos importantes para a vida dessa gurizada, além do conteúdo da tua disciplina. Eu sei que isso parece um sonho distante, mas depois desse vídeo tu vai mudar de ideia, especialmente se tu trabalha em escola pública. E aí alguns podem me dizer que não tem como fazer isso em escola pública, né? Que não tem recurso, que não tem apoio, né? Que é difícil e realmente a escola pública tem diversos problemas, né? A bagunça, né? Muitas turmas aí que tu entra, às vezes tu não consegue nem dar aula direito por conta da bagunça, e aí chama a atenção dos alunos, não resolve, chama a direção também, não ajuda, chama pais também, às vezes os pais nem vêm, né? Quando tu chama eles, ou não consegue contato, enfim. Tem diversos problemas em relação ao comportamento dos alunos, e isso acaba levando também à questão da indisciplina, né? Alunos faltando com respeito, alunos peitando o professor dentro da sala de aula, e infelizmente isso é bastante comum, tá? Não é o ideal, com certeza, né? O ideal seria que os alunos respeitassem a gente, né? Estivessem ali realmente para estudar, mas o que acontece é que muitas escolas acabam deixando esses alunos mais à vontade do que deveriam, né? O ambiente da escola é feito para ter regras, os alunos realmente teriam que seguir as diretrizes ali da escola, né? E estar na escola para estudar e não para ficar, né, bagunçando, atrapalhando. Claro que é um local também de interação, de descontração muitas vezes, né? Os alunos vão ali para interagir com os colegas, mas o foco principal da escola continua ainda sendo ensinar, né, e não ir lá para passar o tempo ou para atrapalhar, fazer chacota com o professor, né, incomodar o colega, fazer bullying, enfim, todos esses problemas aí que acontecem. Tem também a questão da falta de recursos, né? Como é que tu vai fazer um hobby, por exemplo, trabalhando ali com música, com os alunos, se não tem um instrumento musical, se não tem uma sala adequada, se não tem uma estrutura boa na escola. Realmente, isso são problemas desafiadores que levam muitos professores a desistir de implementar esse tipo de coisa na escola, né? Acaba se frustrando, tenta uma vez, duas, acaba não dando certo e desiste, né? Volta para as aulas tradicionais, passa com tudo no quadro e aí continua sempre na mesma, né? Os alunos sem ter interesse nenhum na aula, sem aprender o que realmente é necessário ali na tua disciplina, e muitas vezes saindo da escola até com raiva, com desgosto daquela disciplina. E aí tem disciplinas, como a minha, né, a física, que os alunos eles não gostam simplesmente porque acham muito difícil, não acham que vão utilizar isso na vida deles, e realmente o que se ensina ali, né, o que está previsto pelo menos no currículo, não é algo que eles vão aproveitar de todo para a vida deles. E aí que está o segredo, você trazer alguma coisa cativante que você goste de trabalhar para passar isso para os alunos, porque quando você traz alguma coisa que é interessante para ti, né, você passa essa alegria de estudar, esse ímpeto, né, para os alunos também, né, eles acabam percebendo, você vai conectando esse assunto, esse hobby que você tem com os interesses também ali da gurizada, e a tendência é que eles odeiem menos a disciplina, tá? É impossível fazer eles realmente amarem alguma coisa, porque hoje eles têm tudo mesmo na mão, e as coisas acabam se tornando um pouco desinteressantes por conta disso, né? Eles têm acesso a tudo, e aí para tu conseguir captar a atenção, né, chamar a atenção para algo realmente extraordinário para os alunos, cara, é difícil, tu tem que se puxar. E é esse justamente o foco do vídeo que eu quero trazer aqui para vocês. Vocês selecionarem, né, coisas muito interessantes, coisas realmente instigantes e que te fizeram gostar daquele hobby, né, que te fizeram seguir por esse caminho e passar esse encanto também para os alunos, né? Associar isso com a vida deles, aonde que eles podem chegar. Pode ser que eles não utilizem aquilo exatamente do jeito que tu ensinou para a vida deles, mas de alguma maneira eles podem utilizar também isso como um hobby, como uma história, como alguma coisa, um conhecimento a mais que eles têm, né? E que vai ser útil na vida deles de uma forma ou de outra, seja para resolver um problema, ou seja para passar um tempo, para ficar tranquilo, né? Para criar uma história, para conseguir encantar alguém, assim como você vai fazer com eles. E assim como a escola pública tem os seus problemas, a escola particular também tem os seus, né? No caso da escola pública, tem a questão, né, da bagunça, da disciplina, falta de recursos, e
Por outro lado, na escola particular, já isso é menos latente, né? Os alunos tendem a ser um pouco mais comportados, os pais são mais presentes, então tem uma cobrança um pouco maior em cima disso, em relação ao comportamento, à dedicação, à aprendizagem. Os recursos geralmente não são escassos, porque os pais estão financiando ali, então tem uma boa estrutura escola, tem bastante recursos à disposição, então não são os mesmos problemas que acometem a escola pública, mas tem outros dentro da escola particular. E daí a gente cai na questão do currículo, das metodologias e dos objetivos que são fechados de acordo com a filosofia da escola, né? Então, se você é professor aí de escola particular, deve saber do que eu estou falando. Você talvez trazer uma atividade diferente, né, para os alunos é visto com maus olhos, tanto pelos pais, quanto pelo pessoal da escola, quanto pelos alunos. Por quê? Eles pagaram para seguir o método da escola, para seguir a apostila. Então, tem essa questão do currículo, tá? Por isso que eu tô falando que na escola pública tem esse segredinho aí que permite a gente uma liberdade um pouco maior metodológica, de assuntos que a gente pode abordar, de materiais que a gente pode utilizar em relação à escola particular. Claro, você pode fazer isso também na escola particular, mas se você não seguir, né, não abordar lá toda a apostila, o pessoal fica chateado, pagou para aquilo, né? Se não está abordando todo o conteúdo que está ali na apostila, os pais acabam vindo cobrar, né, da direção, e isso vai ser repassado também para o professor. E aí, nesse caso, se você trabalha em escola particular, é aconselhável, né, seguir o currículo, o programa da própria escola, porque também tem escolas que têm uma filosofia mais voltada, por exemplo, para a preparação de vestibular. Então, o método a ser utilizado ali, geralmente vai ser lá o ensino tradicional, né? Tu passar os conteúdos, colocar os alunos para fazer exercícios, né? Resolver problemas. Claro, como eu disse, dá para fazer atividades diferentes ainda, mas você tem que dar conta de tudo e depois fazer as atividades ativas, tá? Não dá para deixar uma coisa de lado, não deu tempo de fazer. Não, vai ser cobrado. Não que não exista cobrança também na escola pública, né? Tem pais também que vêm cobrar, tem a própria gestão escolar. E muito embora em algumas escolas essa cobrança não seja tão incisiva, né, quanto na particular, na escola pública também existe isso. E outra coisa, na escola pública os alunos também têm muitos, né, com interesse aí de seguir carreira, faculdade e tal. Mas se você parar para analisar, não é a grande maioria dos alunos, né? Eles estão ali simplesmente para concluir o ensino médio, querem trabalhar, né, em qualquer lugar ali, ganhar o dinheirinho deles, viver a vida deles. Claro, tem alunos que são mais sonhadores, digamos assim, né? Querem alçar voos maiores, mas em relação à totalidade dos alunos, é uma pequena porcentagem dos alunos que vão realmente para a universidade, que vão seguir uma carreira acadêmica ou que vão se especializar, né? Que vão estudar para seguir essas carreiras que precisam aí de faculdade. A grande maioria dos alunos não. E aí que chega o ponto. Como é que tu vai fazer para cativar esses alunos que não estão muito interessados ali, que só querem o diploma do ensino médio para depois ir embora? Como é que fazer eles participarem realmente da aula em todo esse contexto, né, que eu falei, da bagunça, às vezes sem apoio da gestão, os pais também que não estão muito interessados, porque aqueles que estão, né, realmente com vontade de passar no vestibular, eles vão se dedicar mais, né? É do interesse deles. Então, nesse contexto, o papel do professor, atualmente, é motivar, inspirar e formar os alunos, né, capacitar eles para que eles consigam navegar nesse mundo que está em constante mudança. Porque algo que eles aprendem hoje, lá, claro, a teoria ali da física, da matemática, né, a história não vai mudar, mas as ferramentas que eles utilizam para conhecer mais profundamente a história, para aplicar os conceitos de física em alguma coisa ali do dia a dia deles, num problema, no carro que eles tenham, né, em qualquer uma dessas ocasiões, na matemática, né, que eles consigam desenvolver um raciocínio lógico, você precisa encontrar mecanismos ali, né, para fazer os alunos experienciarem, né, alguma coisa que necessite eles aplicarem o conhecimento que eles estão estudando. E você não faz isso passando o negócio no quadro, chamando os alunos, vamos lá, o que vocês acham sobre isso? É muito simplório, muito simples. E a maioria dos alunos que não está interessado não vai querer fazer isso desse jeito também. Então aí entra uma manha, né? Tu tem que fazer os alunos se sentirem desafiados, se sentirem poderosos, né? Que eles são capazes de resolver aquilo, mas também desafiados. Porque se você só falar para eles, não, vocês conseguem, vamos lá. Eles, não, beleza, eu sei de tudo, então eu não preciso fazer nada. Agora, se você só desafiar também os alunos, colocar isso diante deles e não motivar, eles vão achar, pô, isso aí é muito difícil, eu não consigo resolver. Então tem os dois lados da moeda, né? Tu tem que manter um equilíbrio. Então nesse contexto atual que a gente vive, né, vale muito mais
trabalhar as competências e habilidades ali da tua disciplina, né? Identificar um problema de física lá, um conceito que está relacionado a um fenômeno, alguma coisa que está acontecendo, conseguir identificar aquilo do que exatamente saber os detalhes do conteúdo. Porque sabendo os detalhes, logo logo ele vai esquecer, ele vai decorar e ele vai esquecer. Agora, se ele desenvolve alguma habilidade, ele tem a capacidade de identificar, por exemplo, um componente defeituoso lá numa placa de circuito, cara, é um conhecimento que ele pode aproveitar para a vida dele, para arrumar alguma coisa em casa, para seguir como profissão, né? Já vai ter uma base, claro, vai ter que seguir uma especialização ali, fazer um curso, pelo menos de eletrônica, mas ele já vai ter uma base, já vai ter um certo conhecimento que é aplicável na vida dele. E assim, sinceramente, o conteúdo ele está disponível na internet para qualquer um acessar. É só tu pesquisar lá, livro de física do ensino médio, tu vai conseguir encontrar vários para baixar, é só ler, né, absorver aquele conhecimento que a teoria tá ali. Agora, você fazer a transposição didática daquele conteúdo para a realidade do estudante, para ele conseguir justamente desenvolver essas habilidades e utilizar elas na vida adulta, é o desafio do professor, é a função dele ali em sala de aula. E para fazer isso, você então vai ter que desenvolver atividades que permitam, né, os alunos aplicarem, utilizarem aqueles conhecimentos dentro de sala de aula. Então não só contextualizar o conteúdo é importante, né, mostrar onde que ele está presente na vida dos estudantes, no cotidiano, onde que vai aparecer, né, ou no que está rolando no mundo hoje em dia e que está relacionado com aquilo que você está ensinando, mas também promover vivências dentro da sala de aula, né, experiências para que os alunos realmente coloquem a mão na massa e entendam a funcionalidade daquilo. E aí, um defeito meu que eu tinha há algum tempo atrás era querer que os alunos entendessem cada detalhezinho do conteúdo. Mas aí eles entendiam aquele conceito específico e esqueciam do principal, das habilidades ali que eles tinham que desenvolver, acabavam muitas vezes não conseguindo identificar o que era necessário ali no problema e não conseguiam ir adiante para resolver, né? Entendiam lá aquele detalhezinho que eu foquei tanto para eles decorarem, para eles entenderem, mas o contexto geral aí acabava ficando em segundo plano, que era justamente o foco. Identificar o problema, encontrar um meio para resolver ele, né? Baseado, obviamente, nos conteúdos que eu estava ensinando. E além de contextualizar e promover essas vivências, você como professor também deve fornecer referências para os alunos estudarem, né? Se basearem, encontrarem aqueles conceitos escritos em algum lugar por pessoas que estudaram aquele tema anteriormente, né? Referências na área, né? Então, livros didáticos, apostilas, vídeos, né? Hoje em dia a gente tem uma infinidade de recursos, gente, que dá para utilizar. Uma vez era só o livro-texto e uma ficha lá no mimeógrafo, né? Que o professor às vezes perdia bastante tempo escrevendo ali a ficha, fazendo os exercícios e tal. Depois tinha que tirar as cópias lá para entregar aos alunos. Hoje em dia a gente tem uma liberdade muito maior de materiais produzidos por outras pessoas que a gente encontra na internet, assim como textos, notícias, vídeos, imagens, áudios, podcasts. Cara, tem uma infinidade de coisa que dá para utilizar. E é justamente esses materiais que mais chamam a atenção dos alunos, né? Tu coloca eles lá para ler um texto, claro, é extremamente importante a habilidade, né, de leitura, de compreensão, de interpretação, que é um desafio para mim, justamente, ainda na área da física, que eles precisam ter habilidade matemática para conseguir identificar a relação entre as grandezas físicas, né, entre as variáveis ali do problema, mas eles têm um problema muito grande de interpretação. E eu tô falando do ensino médio, gente, o pessoal que tá já se formando. Eles não conseguem, muitas vezes, identificar qual é o problema, qual é o ponto, né, a ser resolvido na questão que está sendo ali apresentada para eles, né? Então, trabalhar essa compreensão textual, a leitura é sim muito importante. Textos, livros, colocar os alunos ali para lerem, para desenvolverem, responderem questões, identificarem coisas no próprio texto, mas você tem uma possibilidade muito maior com esses outros materiais. Então o texto ele pode ser a referência e você trazer alguma coisa um pouco mais instigante, digamos assim, né, para motivar esses alunos a estudarem, né, como um vídeo, como um podcast, uma notícia do que está rolando atualmente. Isso serve muito bem para dar um embasamento, né, para dar um contexto ali para o que você está falando. Beleza, tudo muito legal, tudo muito lindo, mas qual é a questão? Por que os professores da escola pública têm uma vantagem em relação aos da escola particular para trabalhar, né, com seus hobbies, com seus sonhos, com as coisas que eles mais gostam, né, com as coisas que eu mais me identifico, por exemplo? Porque na escola pública a gente tem algumas liberdades que não são muito exploradas aí pelos professores, né? A gente tem lá os documentos norteadores, né, o PPP, o currículo, o plano de trabalho da escola, e
Nesses documentos, geralmente, tá, a maioria das escolas que eu já trabalhei até hoje, das públicas pelo menos, né, eles permitem uma liberdade de cátedra muito grande. É importante você conhecer esses documentos para entender ali qual que é a proposta da escola, qual que é o objetivo, né, quais que são os valores ali, até da comunidade onde ela está inserida, né. O PPP ele é um documento colaborativo, né, produzido em conjunto ali com a comunidade, professores e tal. Então é bem específico ali da região onde a escola está inserida. Então é legal que você dê uma lida, né, para entender esse contexto, se você vem de fora, se você não é da região. Mas mesmo considerando essas peculiaridades regionais aí de cada escola, todas elas permitem uma liberdade, né, metodológica muito grande para o professor. Então às vezes até os assuntos que você vai trabalhar, né? Tem lá o plano de trabalho, tem o currículo, mas você pode trabalhar eles transversalmente, porque a escola, né, tem os livros didáticos, tem o currículo ali, os documentos norteadores, como eu falei, mas a criação da aula, do plano de trabalho, 95% das vezes fica a cargo do professor. Então, você vai elaborar a aula, você vai montar o plano de trabalho seguido ao longo de todo o ano letivo, né? Então, você pode inserir nesse planejamento de longo prazo ou de curto prazo, né, nas suas aulas ali, conhecimentos, temas que dizem respeito a coisas que você gosta de fazer no seu tempo livre, por exemplo. Nenhuma escola vai impedir você de fazer isso. A partir do momento que você coloca ali a justificativa, né, os conteúdos que vão ser abordados, as competências lá, as habilidades da BNCC e o tema que vai ser abordado, não tem por que o pessoal vir brigar com você, tá? A liberdade de cátedra, ela é prerrogativa do professor, isso está na Constituição Federal. Então, fiquem tranquilos, desde que o seu planejamento esteja bem feito, desde que as suas aulas também, né, estejam bem feitas, que você realmente ensine os conteúdos ali para os alunos, faça eles desenvolver as habilidades. O tema que você vai utilizar para fazer os alunos chegarem nesse conhecimento é diferente. Claro que tem temas um pouco mais sensíveis do que outros, então você tem que tomar um pouco mais de cuidado quando for falar, né, especialmente aí, sobre política, religião, questões de identidade de gênero, enfim. Isso são temas um pouco mais delicados que você tem que abordar de uma maneira um pouco mais suave. E claro, tem algumas barreiras, como eu disse anteriormente, né, a questão do currículo, dos recursos, né, de apoio pedagógico que o professor enfrenta para poder implementar essas mudanças, né, para poder trabalhar temas que são do teu interesse e que podem fazer os alunos também se instigarem a estudar um pouco mais. E, além disso, tem a questão da capacitação, né? Como é que você vai desenvolver algo diferente, como é que você vai implementar alguma coisa que você nem sabe por onde começar direito. E as capacitações da escola pública, elas têm um sério problema, que é colocar os professores lá para assistirem um vídeo de alguém que geralmente está na Secretaria de Educação, que não está dentro da sala de aula, falando sobre alguma coisa. E, cara, isso não é uma capacitação, isso é uma palestra. Uma capacitação abordaria os pontos, né, as deficiências ali da escola, traria metodologias diferentes para você trabalhar. E no tempo que eu estou trabalhando, pelo menos na escola pública, raríssimas vezes eu vi palestras realmente que eu pude tirar algum proveito para utilizar nas minhas aulas, né? Então, essa questão da capacitação eu recomendo que você faça por conta própria. Tem a questão das horas lá que precisa para progredir na carreira e tal. Aí você faz essas capacitações, né, oferecidas aí pelo Estado, outros cursos, enfim. Mas eu aconselho que você siga um cronograma de estudos, né, como professor, para aprimorar aí o seu trabalho e encontrar as ferramentas, as metodologias com as quais você mais se identifica. Claro, tem que ver também como os alunos se adaptam a isso, mas você vai ver, pô, eu gosto mais de trabalhar com essas 3 metodologias aqui. Você pode adaptar para diferentes turmas, 3 ou 4 metodologias ali vão servir muito bem, já saindo um pouco do tradicional, né, mesclando essas metodologias, os seus resultados tendem a ser muito superiores, né, muito melhores do que se você mantiver sempre a mesma metodologia. Mas então, como que você vai fazer para trabalhar aí os seus hobbies, os seus gostos, né? Passar isso para os alunos de uma forma interessante mesmo, sem recursos, mesmo com a questão do currículo, falta de apoio dentro da escola. Você vai ter que usar aí a sua criatividade para encontrar esses mecanismos, né? Para passar essa tua paixão no ambiente educacional para os teus alunos, tá? Olha só um exemplo, se tu gosta muito de música, tu é um professor de história, gosta muito de música, tu pode pegar, né, músicas icônicas, né, da história para falar daqueles momentos junto com os alunos, né? Então, hinos,
né, que foram utilizados em guerras como símbolos de guerras, ou músicas que ficaram marcadas em certas civilizações, né, você trazer isso para o debate com os alunos, colocar a música lá para eles escutarem, discutir quais acordes eram utilizados. Cara, você vai estar falando sobre a música, que é algo que encanta todo mundo. Eu duvido que tenha alguém que não goste de música, né? A pessoa tem que ser, sei lá, de outro planeta para não gostar de música. Claro, cada um tem o seu estilo, né? Cada um gosta de músicas diferentes, mas você trazer para o debate junto aos alunos é muito interessante, porque todo mundo gosta de música, em primeiro lugar, né? E você vai estar trabalhando o tema, o assunto da aula principal, que é a guerra, que é a Grécia Antiga, enfim, qualquer coisa, sob a perspectiva da música. Então, o conteúdo ele acaba ficando meio que em segundo plano, meio camuflado ali. Os alunos, parece para eles, né, que eles não estão realmente forçados a estudar aquele conteúdo. Não, eles estão falando sobre música, a gente está estudando sobre música. Mas, olha só, nesse momento aqui da história aconteceu algo importante relacionado a essa música, né? E é importante que a gente aprenda também sobre isso. Então, fica muito mais leve o ensino, né? Você vai estar trabalhando com alguma coisa que você gosta, estudando algo que você gosta, né, que é a música, dentro da sua disciplina ali, da história, e vai estar passando esse conhecimento também para os alunos. Isso, cara, é transformador. Quando você traz para o debate esses temas que são de interesse comum, no caso é o teu interesse, que é a música, mas você consegue cooptar os alunos também para isso, porque eles também gostam dos estilos deles, né? E apresentar essa perspectiva diferente de por que as pessoas gostavam daquela música naquela época específica, por que foi produzido desse jeito aquela música, né? E contar a história que está envolvida naquilo, no caso ali da disciplina do professor de história que gosta de música. Isso transforma totalmente o contexto ali da sala de aula, né? Ao invés de você ficar falando, na Grécia Antiga as pessoas tinha lá a ágora onde eles discutiam, tinham as pessoas comuns e tal. Cara, quando você traz o assunto da música e coloca essa parte da história, né? Você faz essa explicação dentro desse contexto, a tendência é que os alunos se interessem muito mais, né? Eles trazem ideias, inclusive, né, de coisas que eles podem fazer, de projetos, talvez criar uma música para retratar um momento histórico, falar, nessa época aqui era mais utilizados esses instrumentos, né, flautas, enfim, porque eram instrumentos mais simples ou regionais, né, que foram criados especificamente naquela região, e desafiar os alunos para criarem alguma coisa nesse estilo, utilizando um aplicativo que hoje em dia tem muitos por aí, né, com batidas prontas e tal, com instrumentos, que é só eles clicarem lá, fazer no próprio aplicativo do celular, eles ativam ou desativam certos ritmos e tentar fazer eles criarem uma música como se fosse lá do estilo, da época que vocês estão trabalhando. Isso muda totalmente o ambiente da sala de aula e se torna muito mais divertido estudar, tanto para os alunos quanto para o professor que está ali lecionando o conteúdo. Um outro exemplo, né, se tu é um professor de educação física que gosta de sobrevivencialismo, pô, cara, pode trazer isso para tuas aulas também, não necessariamente fazer os alunos sobreviverem a alguma situação, né? Pode ter algum desafio envolvendo isso também, seria legal, é interessante, é divertido, né? Mas você trabalhar a questão, né, das calorias, dos carboidratos, enfim, dos alimentos ali que se consome, como separar isso é importante num contexto de sobrevivência, desafiar os alunos a fazerem, né, uma corrida ou um plano de ação caso eles se perdessem em algum lugar específico. Cara, isso muda totalmente a aula, e você vai estar trabalhando conceitos importantes ali da educação física, né, do exercício, da musculatura, da alimentação, que são assuntos referentes àquela disciplina. Ou então a literatura, né? Eu sou um cara que particularmente eu odiava português quando eu estava no ensino médio, né? Quando eu estava na escola. E a literatura, por consequência, né? Porque era a mesma professora que dava, era um assunto ali meio parecido. Nunca ninguém me instigou a gostar de literatura. Cara, mas pega algo que todo mundo gosta. Eu particularmente sou muito fã de cinema. E o cinema e a literatura, eles têm uma relação muito íntima, né? Porque algumas obras literárias são adaptadas para o cinema, então você trazer isso também para dentro da sala de aula, às vezes mostrar um filme e fazer um comparativo com o livro para os alunos, né? Mostrar que ali no livro tem muito mais riqueza de detalhes, que é muito mais interessante, a história é contada de um jeito diferente, porque você imagina a história, você não está enxergando ela acontecer como acontece nos filmes, né? Então, tem toda a questão da imaginação. Cara, você trabalhar isso com os alunos vai fazer, com certeza, eles gostarem de literatura. Porque se tivesse acontecido comigo, eu gostaria muito mais de literatura. Hoje, eu leio, né, mais do que eu li ali na época do ensino médio, mas
eu ainda não tenho aquele gosto, né, pela literatura, isso não foi despertado em mim lá atrás. Então, para mim, ainda é muito difícil, né? Eu sei do valor, eu sei da importância, eu gosto bastante de ler, mas se você tem um histórico, se você tem alguém que cativa, né, no caso o professor dentro da sala de aula, você a ler, a fazer essa revisão da literatura, o negócio se torna natural, você naturalmente vai gostar daquele assunto, né? Então você vai passar o encanto que provavelmente você tem, senão não teria se tornado um professor de literatura, né? Você vai passar esse encanto que você tem pela literatura para os alunos através do cinema. Você vai fazer uma atividade ali diferente, você vai trazer esse elemento do cinema para discussão ou assistir um filme, né? Fazer o comparativo ali com o livro. Dá para desenvolver vários tipos de atividades diferentes, né? Não necessariamente fazer os alunos assistirem ao filme e depois lerem o livro, né? Para fazer um comparativo, mas você trazer só o elemento ali do cinema para dentro da sala de aula, nem que seja para uma discussão, trechos do filme para discutir, né, para os alunos encontrarem, responderem perguntas, né, a respeito daquilo, darem a visão deles do tema sobre aquilo, né, fazer comparativos de trechos também do filme, do livro. É interessante para despertar essa curiosidade, né, esse brilho no olhar ali dos alunos. E qual a maneira que eu faço isso, tá? E que funciona muito bem. Primeiro é trazer alguma coisa para contextualizar o tema, tá? Eu particularmente, eu falei, né, de história, de literatura, mas eu não falei do que eu gosto. Eu, particularmente, professor de física, eu gosto muito de gambiarra. Eu gosto de inventar coisa, de criar maluquice, né? De construir coisas, consertar, enfim. Então, esse é o meu hobby. Gosto também muito de astronomia, é um tópico mais secundário, mas eu gosto muito de botar a mão na massa, né? De ver a física ali realmente funcionando, de adaptar coisas, de ver qual que é o melhor mecanismo, qual que é mais eficiente, qual que é mais resistente, né? E eu gosto de trazer isso também para os meus alunos, tá? E como é que eu costumo fazer esse tipo de coisa, como é que eu costumo trabalhar essa questão dos meus hobbies, né, junto com os estudantes. Eu começo trazendo alguma notícia, um artigo, um vídeo, uma imagem, algum documento, né, para contextualizar, tá? Isso vai servir como uma introdução para ilustrar aquilo que a gente vai abordar junto com os alunos, né, aquele tema que a gente vai abordar com eles. E esse material inicial, né, seja notícia, vídeo, artigo, áudio, podcast, qualquer coisa, né, ele tem a intenção de provocar a discussão sobre aspectos específicos daquele tema. Quais são esses aspectos específicos? O conteúdo que você quer abordar, tá? Então, você já vai escolher um material ali que tenha alguma coisa a ver, né, com o conteúdo que vai ser abordado, e a partir desse tema você vai começar a discussão com os alunos, né, fazendo perguntas, questionando eles, mostrando diferentes pontos de vista naquela reportagem ou inserindo novas informações, né, falando um pouquinho sobre aquele tema, sem tocar muito ainda no conteúdo em si, né, fazendo mais uma introdução mesmo do tema em si e não do conteúdo ainda. E aí você vai conectando as suas paixões aos interesses dos alunos durante a discussão. Se você, por exemplo, é um cara que gosta muito ali da música, você vai abordando a diferenciação, né, entre diferentes tipos de música, entre os tons, entre os instrumentos que são utilizados e como isso está presente nos interesses dos próprios alunos. E você vai questionando, pô, que tipo de música vocês gostam? Né? Eu gosto de rock, eu gosto de funk, eu gosto de... Né? Aborda, esses instrumentos aqui, cara, que utiliza ali no funk, eram utilizados também nessa mesma época aqui que a gente está abordando, né? Que eu trouxe o tema para vocês. Só que é utilizado de uma forma diferente. Lá eles utilizavam, né, numa forma mais suave, aqui é mais batida e tal. Faz uns comparativos, traça um paralelo, né, entre aquilo que você trouxe como assunto motivador e entre os interesses dos alunos. Porque você fazendo essa conexão, primeiro, eles vão aprender, vão gravar muito mais, porque é algo que faz parte do cotidiano deles. Então, tem a questão da ancoragem do conhecimento, né? Você associar aquele novo conhecimento com alguma coisa que o aluno já sabe, e outra, você vai estar abordando algo que é de interesse dele também. Ele também gosta de música, só que ele gosta de funk, você gosta aí de um outro estilo musical. Uma outra coisa bem legal de se utilizar nessas discussões, nessas aulas mais contextualizadas, assim, é a questão dos gatilhos mentais. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso aqui no canal, porque é algo que é muito, muito interessante e transformador dentro da educação. Atualmente é utilizado muito em marketing, em vendas, né? Esses gatilhos mentais que nada mais são do que técnicas para você aproveitar mecanismos do próprio cérebro para chamar a atenção de uma pessoa, para fazer ela ficar curiosa, para fazer ela comprar o produto, no caso ali do marketing, e que na educação pode ser utilizado para os alunos prestarem atenção, para eles realizarem uma atividade, para se sentirem valorizados
E aí tem vários gatilhos, eu vou só citar alguns aqui porque, como eu disse, eu vou fazer um vídeo específico só sobre isso, tá? Então, você se colocar no lugar do aluno, falar que você entende a situação dele, que você já passou por isso, né? Demonstrar empatia é importante, porque os alunos, senão eles vão ficar pensando, pô, o professor aí tá falando uma coisa que eu não sei nem do que tá acontecendo, eu tô passando aqui por um monte de coisa, não tô entendendo o que ele tá falando. Então, por exemplo, a empatia, né? Você se colocar no lugar do aluno, demonstrando que você entende a perspectiva dele. Pá, o aluno não está entendendo o conteúdo, ou ele tem uma certa dificuldade com as questões matemáticas, né? Ou então ele não gosta simplesmente daquilo que está sendo abordado ali. Então, você falar que também já passou por isso, que entende, né, a perspectiva do aluno, mas conversar com ele, demonstrar que é importante ele estar ali participando e tal, envolver o aluno nessa discussão, é importante para motivar eles, né? Tem a questão da história, e contar histórias durante a tua aula, né, relacionado àquele tema, relacionado ao conteúdo que você está abordando, ou mesmo histórias pessoais que tem a ver com o assunto, faz os alunos prestarem atenção. Me diz, quem não gosta de escutar uma boa história? Fala sério, né? Então, esse é um outro gatilho mental que o ser humano é uma característica nossa, né? A gente para escutar boas histórias, né? Então, quando você faz isso dentro da sala de aula, então você consegue chamar a atenção dos alunos que estão lá distraídos, né? Que não sabem nem direito o que está acontecendo na aula, mas eles, quando escutam, né, que o professor está contando uma boa história, já... Pô, será que tá todo mundo prestando atenção? Eu vou prestar atenção também, né? Todo mundo tá escutando, eu vou prestar atenção no que ele tá falando. Isso é muito poderoso, gente. A questão da curiosidade, instigar a curiosidade dos alunos. E essa questão da curiosidade está muito relacionada também aos interesses deles, tá? Então questionar, entender o que os alunos gostam, o que eles não gostam, é importante para você despertar a curiosidade deles também e fazer eles prestarem atenção na aula, né? Você conseguir chamar eles para realizar a atividade, fazer eles ficarem focados, né? A questão da conversa, né? Você conversar diretamente ali com os alunos, você cria laços, né? Conexões muito fortes com eles que contribui para um ambiente de sala de aula mais saudável e também para o desenvolvimento, né? Para o desenrolar das aulas ser melhor também, para acontecer de uma maneira mais fluida. Você também abordar a questão da comunidade. Né, os alunos, eles gostam de se sentir partes de algo, não só os alunos, né? Todo ser humano ele gosta de se sentir parte de uma comunidade, então comentar aquele tema, falar que era um grupo muito forte, né? Uma civilização que você está estudando, enfim, que você está abordando com os alunos, demonstrar que eles, entendendo aquilo, eles podem também se tornar parte de uma comunidade, né? O pessoal que gosta de esportes, a comunidade do pessoal que gosta de música. E isso é muito forte para eles conseguirem encontrar o lugar deles, né? Eles vão se sentir parte de algo e isso também é muito poderoso. Tem também a questão da surpresa, que é você quebrar o padrão das suas aulas, né? Então isso chama muito a atenção dos alunos, né? Você trazer um fato novo, você comentar alguma coisa que eles não estavam esperando, deixa eles intrigados e com mais vontade, com mais curiosidade de saber a respeito daquilo, né? Então essa questão da surpresa é um gatilho mental também bem poderoso para você utilizar nas aulas. E esses gatilhos mentais você vai utilizando ao longo da aula, tá? Não tem um momento certo de utilizar. Isso com o passar do tempo você vai entendendo, tá? Eu comentei aqui porque é algo interessante de você fazer para chamar ainda mais a atenção dos alunos. Mas após fazer essa contextualização toda, né, inicial, conectar as ideias, o assunto com os interesses dos alunos, você vai aí explicar o conteúdo teórico, fazendo conexões com o tema inicial lá da aula que você propôs para eles, né? Depois de toda essa discussão, depois de abordar bastante esse tema, né, de discutir, de fazer até alguma atividade talvez, é importante que você explique, né, apresente o conteúdo teórico para os alunos e demonstre como aquele conteúdo está relacionado com o tema que vocês estavam discutindo, né? E aí, depois que você tiver abordado o conteúdo com os alunos, você pode elaborar alguma atividade prática, né? Experiências práticas de aprendizado, onde eles realmente precisem usar o conteúdo que eles aprenderam ali, né? O conteúdo teórico, ou pelo menos partes desse conteúdo, para realizar a atividade. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? É muito difícil. Não, gente.
Olha só, eu vou apresentar algumas ideias aqui para vocês, mas eu também vou mostrar lá no final como você pode ter ainda mais ideias infinitas para você usar, independente da sua matéria, independente do assunto que você escolheu para dar, né, do conteúdo que você vai passar para os alunos, independente do tema também que você vai trazer aí como fator motivador. Então aqui eu vou falar só sobre alguns tipos de atividades que você pode desenvolver, tá? Como, por exemplo, dinâmicas. Né? Algum tipo de dinâmica muito simples que não precisa de nenhum recurso especial, que não precisa de nada além de papel e caneta, por exemplo, né? Que o que todo mundo tem dentro da sala de aula, é colocar os alunos, né? Para cada um escrever a visão dele sobre o tema, um pedaço de papel. Beleza, coloca lá numa urna, depois sorteia, né? Os alunos retiram outro papel e eles analisam a perspectiva do colega, tentam entender qual que é a visão do colega sobre aquilo, e isso desenvolve muito nos alunos a questão da empatia, né, que eu falei antes lá, que é um gatilho mental poderoso, da perspectiva deles analisarem outras visões sobre o tema, algo que eles talvez não tivessem pensado ainda a respeito, e a própria questão da interpretação de texto, né? Então colocar os alunos para analisarem qual que é a perspectiva do colega, tentar entender, tentar explicar para os colegas qual que é aquela perspectiva que ele pescou, sem ter sido ele, né? Que criou aquela frase, aquele pensamento, é muito legal. Você desafia os alunos a explicarem a perspectiva do colega. Você também pode usar desafios propriamente ditos, né? Colocar os alunos para resolver um problema, né? Desvendar um mistério, criar um mistério em torno daquele tema, daquele assunto, daquele conteúdo que você está abordando, ou propor, né, que eles criem algo novo inspirado naquele tema, seja uma poesia, uma música, uma história, uma notícia de jornal, né? Você colocar esse desafio para os alunos vai fazer eles se concentrarem mais na atividade do que se você simplesmente disserem, ó, galera, escrevam aí um texto sobre o negócio. Não, eu vou desafiar vocês a criarem a melhor notícia de jornal, né, que vai impactar muita gente, né, que vai causar uma insurreição no pessoal, né, no povo brasileiro em relação a esse tema específico. Pô, já é um negócio muito diferente do que simplesmente elaborar um texto, né? É um desafio. Então aí eles vão ter que escrever muito bem para levantar os ânimos, né, do pessoal, para realmente causar uma mobilização, fazer a população enxergar o problema daquele tema. Então, cara, é totalmente diferente você escrever um texto a respeito do tema e você escrever uma notícia de jornal que cause, né, um impacto muito grande na população. E você apresentar isso na forma de desafio é muito mais interessante também para os alunos, né? Depois fazer uma análise, né? Fazer uma competição, quem conseguiu causar maior alvoroço, digamos assim, com essa notícia, esse seria o desafio proposto. Isso funciona muito bem para o ensino médio, porque eles são muito competitivos, né? Então é um tipo de competição saudável que você pode fazer, né? Desafiar os alunos a colocarem, né? Dar o máximo ali das habilidades dele para cumprir o desafio que você propôs. Você também pode colocar os alunos para jogarem jogos, né? Jogos simples, cara, que você pode fazer aí no calor do momento, digamos assim, né? Jogos de palavras, por exemplo, né? Quem fala mais palavras relacionadas ao tema ou explica mais ideias, mais conceitos, né? Relacionados àquele assunto em um certo tempo, né? Coloca lá um limite de tempo, então tem a questão do jogo, né? Do desafio também ali inserido. Você pode fazer alguma coisa no estilo passo ou repassa, né, de perguntas ou respostas, tá? Então você pode fazer jogos simples que tornam a dinâmica da sala de aula muito diferente e ainda que abordam lá o conteúdo, né, o tema, o assunto que te deixa muito feliz, né, que é a tua inspiração. E o último tipo de atividade que dá para fazer são experimentos. Então, você trazer demonstrações para os alunos, né? Desafiar eles também a criar geringonças, né? Protótipos, ou mesmo explicar o funcionamento de alguma coisa é algo legal de você colocar ali para os alunos. Você também vai estar desafiando eles, tem a questão da competitividade e tal, mas como você trouxe algo prático, algo físico, saiu simplesmente ali do quadro, do texto, né? Do vídeo, trouxe algo físico, isso também deixa toda a dinâmica muito mais interessante. E para fazer essas atividades, você pode recorrer a ferramentas digitais, não só para facilitar o teu trabalho, mas também para facilitar o trabalho dos alunos e para fazerem eles utilizarem, né, essas ferramentas digitais, fazer eles desenvolverem habilidades digitais relacionadas àquele conteúdo. Então você pode utilizar, por exemplo, sites e aplicativos para
facilitar ali a dinâmica da sala de aula, né, como documentos colaborativos, onde os alunos, eles podem, vários, né, podem escrever no mesmo documento, quadros colaborativos, nuvens de palavras, né, onde os alunos entram no link ali, eles vão escrevendo o que eles imaginam sobre o tema e depois você projeta ou mostra no computador, no celular, enfim, quais que foram as palavras mais faladas a respeito daquele tema, para depois talvez criar uma dinâmica, para seguir a discussão. Você pode trazer simuladores, jogos didáticos e outros tipos de ferramentas auxiliares, né, disponíveis em aplicativos para celular, que todo mundo tem um celular na mão, então fica bem fácil dos alunos utilizarem também, ou sites que também dá para utilizar pelo celular, ou às vezes se é alguma coisa um pouquinho mais complicada, se na sua escola tem laboratório de informática, né, ou se você mesmo vai utilizar aquilo para projetar para os alunos, para demonstrar, faça uso desses recursos para tornar as suas aulas mais dinâmicas. E uma dessas ferramentas digitais e que tem o potencial aí de transformar o teu trabalho, a tua sala de aula, é a inteligência artificial. Não só para o planejamento, porque ela vai te dar ideias de atividades que você pode fazer, como você pode abordar aqueles temas, como você pode conectar aquele conteúdo com aquele tema, com os interesses dos alunos, né? Você pode pedir como fazer isso para um chat de inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, que eu já falei a respeito aqui no canal. Você pode também utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta auxiliar de sala de aula. Então, surgiu algum tema, algum tópico que naquele momento ali você não sabe como dar sequência na aula, por exemplo. Cara, para 30 segundinhos, deixa os alunos ali discutindo um pouco, vai lá, pega o celular, né, no aplicativo do ChatGPT e pede, cara, como é que eu posso fazer essa conexão? Como é que eu posso explicar isso para os meus alunos? Me deu uma analogia, um jogo, uma dinâmica que eu posso fazer agora, aqui na hora, sem material específico, né? Só com papel e caneta. E, cara, ele vai te dar altas ideias e a tua aula vai se tornar muito mais legal. Também tem vídeo no canal sobre como utilizar o ChatGPT como uma ferramenta auxiliar de sala de aula. Vai lá e assiste. E além disso, os próprios alunos podem utilizar a inteligência artificial, né? Para estudar a respeito do tema, para discutir, né? Você pode fazer, por exemplo, desafiar os alunos, né, a debaterem com a inteligência artificial, eles argumentando um lado da história, inteligência artificial argumentando o outro lado, né, discutindo aí diferentes perspectivas sobre o mesmo tema. Cara, isso tem um potencial muito grande, tá? Se você colocar lá, me dê ideias de como desenvolver isso com os alunos, como os alunos podem utilizar a inteligência artificial, né, o ChatGPT, para entender mais sobre esse assunto, uma atividade que eu possa desenvolver dentro da sala de aula, ou dar como uma atividade de casa também para eles fazerem. Cara, isso é sensacional, é algo que os alunos gostam muito, porque é tecnologia, é novidade, e é algo que logo logo todo mundo vai precisar saber utilizar. É algo que está começando agora, mas que já está transformando vários mercados por aí, né? Já tem gente sendo demitida, né, para ser substituída por inteligência artificial, e se você não souber como lidar com essa ferramenta, vai acabar ficando para trás. Então é importante apresentar essa ferramenta também para os alunos, não só para eles conhecerem, mas também para eles aprenderem a utilizar da forma correta, né? Muitos professores aí têm medo de mostrar o ChatGPT para os alunos, porque eles vão fazer os trabalhos, né? Vão jogar lá, o ChatGPT vai fazer o trabalho e eles não vão aprender nada, porque eles vão estar utilizando da maneira errada. Então você tem que trazer isso para o debate também com os alunos, né? Não é algo para fazer o teu trabalho, é algo para aumentar a tua produtividade e a qualidade daquilo que você produz. Além desses recursos, é interessante que você disponibilize para os alunos materiais didáticos, né, e referências como artigos, livros, vídeos, né? Deixe isso disponível sempre para os alunos quando eles precisarem utilizar. Eu recomendo utilizar o Google Drive, né? Deixar tudo salvo lá numa pastinha, né? Criar um documento de texto também com links, vídeos, né? Imagens que eles possam utilizar como referência, né? Outros materiais de estudo, além do livro didático lá da sala de aula, porque se você for imprimir tudo isso, né? Todo esse material, primeiro que eles acabam perdendo, né? Esse papel. Segundo, que você vai ter um gasto de material desnecessário, porque muitas vezes o aluno não vai estudar tão profundamente aquele tema, tem um outro que está um pouco mais interessado, então você deixar isso disponível em algum lugar online é muito mais interessante do que imprimir e entregar diretamente para os alunos. E uma vez que você começou a desenvolver as suas aulas aí baseado nos seus interesses, no que você gosta de fazer, nos seus hobbies, né, você pode aumentar o impacto dessas suas aulas, desse seu trabalho, inspirando mudanças reais nos seus alunos, na escola e na comunidade através de oficinas e de projetos de intervenção.
Claro, é um trabalho extra ali que você vai fazer, mas que tem um potencial muito grande. Imagina só você trabalhar a música lá dentro de sala de aula com os alunos e depois os alunos mais interessados, você fazer, né, uma oficina, um projeto ali, mesmo que a escola não tenha instrumento musical, mesmo que você mesmo não tenha instrumento musical, né, mas pelo menos se reunir ali uma vez por semana, uma vez por mês, durante um certo tempo, para fazer aulas a respeito daquele assunto, né? Falar de lugares que oferecem, por exemplo, cursos gratuitos com instrumentos musicais na cidade onde você reside, na região onde vocês moram, direcionar esses alunos para que eles consigam desenvolver as habilidades deles naquela área específica, seja na música, seja na matemática, seja na literatura, no cinema, né? Você fazer às vezes um programinha ali de 2, 3 encontros com os alunos já vai fazer total diferença, porque você vai dar as coordenadas para eles seguirem com as próprias pernas. E além disso, você pode também fazer projetos comunitários, não só com os alunos de dentro da escola, mas abrir isso para a comunidade, né? Fazer um evento, fazer algo que chame os pais dos alunos, o pessoal que mora ali nos arredores da escola, para abordar aquele tema, né, de uma forma diferente. Aí, obviamente, você não vai explicar conteúdos lá da sua disciplina, pode até fazer isso de uma maneira um pouco mais transversal, né, de uma maneira mais leve, para destacar justamente a importância daquele tema, mas você vai ser um vetor de transformação social a partir do momento que você promove esse tipo de coisa, projetos, né, e oficinas aí com a comunidade. E aí, novamente, voltando à questão dos recursos limitados, como é que você faz numa escola que não tem nada, que está caindo aos pedaços? Gente, usem a criatividade de vocês para aproveitar os materiais que vocês têm disponível da melhor forma possível. E olha só, usa o ChatGPT também para pedir como você pode utilizar esses materiais, tá? Porque na nossa cabeça tem 2 ou 3 usos para aquilo, mas você tendo uma outra opinião, no caso ali do chat, né, da inteligência artificial, você pode expandir isso, né, fazer diferentes usos que você talvez nem imaginasse que fossem possíveis, né? E pelo amor de Deus, gente, não façam roteiros engessados para esse tipo de aula, tá? Coloquem lá os tópicos, né, façam o planejamento, que é importante, mas não achem que vai seguir exatamente do jeito que você planejou, ou não queira que siga uma sequência muito rígida, porque isso pode sufocar a criatividade e o entusiasmo tanto seu, né, como educador, quanto dos alunos, resultando em aulas novamente, né, monótonas e desmotivadoras, tá? E não é isso que a gente quer justamente encantar os alunos com aquele tema que faz a gente tão feliz. Então, se você montar um roteiro de aula ali extremamente engessado, não, os alunos vão começar fazendo isso, depois eles têm tal atividade e tal, num tempo pré-determinado, deixa isso mais livre, deixa que os alunos tragam os assuntos, né? Vai desenrolando isso durante a aula, né? Utiliza as ferramentas ali que eu falei para você, para te ajudar nisso, mas não faça esses roteiros de maneira engessada, porque senão vai perder todo o propósito da coisa. E o primeiro passo para você começar a fazer isso nas suas aulas é você achar, primeiro, que é capaz de trazer esse tipo de atividade para os alunos, né? Esse tipo de tema, esse tipo de conhecimento. E você também identificar quais são as paixões dos alunos, que daí fica muito mais fácil fazer aquelas conexões que eu falei lá atrás, né? Entre o tema que você trouxe e os interesses dos alunos, né? E deixar eles mais instigados ainda a participarem e a desenvolverem as atividades com você. E depois, no longo prazo, você vai já integrar esses temas, essas atividades naturalmente ao seu plano de ensino, tá? Demora um tempinho, né, até você ver realmente o que dá certo, o que funciona, não, né? Tem que testar para ver, às vezes numa escola ou numa turma funciona melhor do que em outra, né? Então você cria ali mecanismos para atender a todos e depois, lá no próximo ano, você coloca isso no seu plano de ensino, já deixa previsto que você vai trabalhar com esses temas ou com esse tipo de atividade. E também não esqueça de pedir o feedback dos alunos para você ir fazendo esse aprimoramento da sua prática pedagógica, né? Para você ir colocando sempre melhores práticas, melhores alternativas lá no seu planejamento. Então por hoje é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse aqui. Comenta se você já leva essas suas paixões, né, para dentro da sala de aula e como os seus alunos reagem a isso. Também não esquece de compartilhar esse vídeo para ajudar outros professores no seu trabalho. Um abraço e até mais.